por nos deixar usar o seu púlpito para trazer essa palavra que vai de encontro aos nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Se Deus. você ainda não me conhece, eu sou um pastor que gosta muito de participação, gosto muito que a igreja responde a alguns conteúdos que nós vamos estar fazendo. Amém, queridos? A palavra do Senhor, hoje nós vamos falar algo maravilhoso. Nós estamos aí numa série de entender as promessas do Senhor, de entender aquilo que o Senhor tem feito. Em Josué 21:45 diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Todas se cumpriram. Aleluia. Amém? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa. A casa de quem? Não, foi a sua casa. A minha casa. Foi a minha casa, de todas as palavras boas que o Senhor falou à minha casa. Nenhuma falhou, todas se cumpriram. Aleluia. De todas as palavras que o Senhor falou na sua casa, vai se cumprir. Posso ouvir um amém? Amém. Então, diante dessa série de ministração, nós estamos aqui trazer algo de Deus diante de nós. Também estamos aí 40 dias de a Páscoa fazendo um jejum, certo? Toda a nossa ministério, todo o campo de esperança vai estar aí trabalhando, fazendo essa aí 40 dias até a Páscoa, jejuando e buscando a palavra de Deus, que nós possamos estar atentos. Eu sempre falava quando eu estava na mídia, né, que só parece com música. Vamos lá, vai dar certo. Não está mudando. Mude para nós, por favor. Então nós estamos aqui no momento em que Deus libera a palavra. Para que ela se cumpra, existe um caminho. Para que a palavra de Deus é liberada, Deus vai te abençoar. Até o cumprimento, há um caminho a ser caminhado, há um espaço de tempo. Se nós olharmos toda a Bíblia, nós vamos ver, Deus chegou a Abraão e falou para Abraão: eu vou fazer de você pai de multidão. Quanto tempo passou? Abraão tinha 75 anos, até o seu filho nascer aos 100 anos. Foram 25 anos. Então nós precisamos entender que há um caminho, há um espaço de tempo. Deus falou: vai te abençoar, vai te prosperar. Não é da noite para o dia. E há um caminho que nós precisamos trilhar esse caminho. E esse caminho nunca é vazio. Esse caminho sempre é um caminho cheio de alguns obstáculos. É um caminho cheio de aleatório, que nós vamos estar caminhando para conquistar algo diante de Deus. Para esse caminho nós precisamos de quê? De duas coisas: fé. Porque sem fé a gente não pode agradar a Deus. Nós precisamos ter fé para trilhar esse caminho, para chegar diante da promessa de Deus. E precisamos ser o quê? Perseverantes. Irmão, nós precisamos perseverar nesse caminho para que nós possamos conquistar a bênção de Deus. Pessoas, Abraão, a história dele, 75 anos de idade, você vai ser pai de multidão. Olhe as areias da praia, olhe as estrelas do céu, que será a sua posteridade. 75 anos já velho e uma mulher estéril. É necessário ter fé, é necessário ser perseverante, mas aquele que falou é fiel para cumprir. Se Deus falou que vai te abençoar, irmão, creia, você vai ser abençoado. Amém. Glória a Poucos Deus. acreditou, né? Falou amém, mas amém, glória a Deus. Aleluia. Hebreus, volta para nós, Hebreus 10:36. Porque necessitais de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Aqui em Hebreus, o escritor está dizendo: porque eu necessito de perseverar, para que, havendo feito a
nós tenhamos fé. A vontade de Deus é que todo homem creia que Ele existe, Ele é Pai daquele que nos abençoa, que é Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus nos exorta a não desistir, perseverar, correndo o corredor que liga a fé à realização da promessa. Há um espaço ali que liga, a promessa está ali. E eu preciso estar ligado nessa promessa, eu preciso estar caminhando diante dessa promessa. Deus falou, você vai ser próspero. Deus falou, sua casa será abençoada. Amém. Mas nós somos muito imediatistas. Nós somos muito imediatistas, queremos as coisas para amanhã, às vezes queremos para hoje. Ou nós somos tão imediatistas que compramos um celular de última geração. Amém? Quem quer um celular de última geração aí? Glória a Deus. Mas ao passar do tempo, você clica ali, demorou alguns segundos para abrir o seu app, demorou alguns segundos para chegar aquela informação que você queria. Eu tenho que trocar celular. Mas o que aconteceu? Foi o seu celular que estragou ou foi a velocidade do seu cérebro de processar as coisas que aumentou? Nós vivemos num tempo de muito imediatismo, vivemos assim, não dá tempo para nada. E que o pastor, às vezes, possa até nos ajudar. Quando nós estamos em um ambiente em que não tem internet, quando nós ambientamos, ficamos ali uns 2, 3 dias sem internet, a nossa mente começa a se processar um pouco mais lento. Sem internet, sem televisão, ficamos um dia inteiro lá na roça. E nós vamos começar a perceber que o dia parece que está aumentando. Gente, eu fiz tanta coisa e o dia me passou. Porque a nossa mente entrou em um outro processo. Hoje em dia, que nós levantamos, já olhamos no relógio, já correndo, a nossa mente se ambientou em um processo muito rápido. E nós vivemos nessa imediatismo das coisas acontecerem rápida. Por quê? Caiu uma bomba lá em Israel, olha o celular já vi. O preço do petróleo subiu. Antes de eu chegar no posto de gasolina, eu já estou sabendo. Então a gente é muito imediatista, a gente quer saber muitas das coisas muito rápido, porque a nossa mente começa a processar. E nós ficamos o quê? Sem tempo para fazer nada, porque nós queremos as coisas muito rápidas. E muitas das vezes nós fazemos isso e perdemos as bênçãos de Deus. Muitas das vezes nós fazemos isso e não entendemos o processo de Deus. Porque somos muito o quê? Imediatistas. Queremos as coisas muito rápidas. E o processo de Deus não é rápido. O processo de Deus depende de um caminho que nós vamos estar trilhando. E nessa manhã, eu quero te levar a você a entender esses caminhos e os processos de Deus diante da bênção de Deus e o cumprimento da promessa. Diante daquilo que Deus liberou na sua vida e o tempo em que isso vai se cumprir. Você quer trilhar esse caminho? Então, com a sua cabeça, vamos estar orando, vamos estar pedindo a bênção de Deus, para que o processo de Deus possa fazer parte dos nossos caminhos e nós possamos entender as coisas espirituais que o Senhor tem para conosco. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos nessa manhã maravilhosa. Colocamos aqui diante de Ti, ó Pai, a Tua igreja. Colocamos diante de Ti os Teus filhos, ó Pai, para que eles possam entender os processos do Senhor, possam entender os caminhos do Senhor, porque os pensamentos do Senhor são mais elevados do que o nosso, e o Senhor tem caminhos de bênção para conosco, e possamos trilhar esses caminhos, ó Pai. Não sermos imediatistas, mas sermos aquele que anda pelos caminhos do Senhor, esperando o cumprimento da promessa do Senhor. Que o Senhor nessa manhã possa abençoar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. A promessa exige fé que permanece. Hebreus 11:1. Ora, a fé é certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Para que eu possa entender o que é o processo de fé, é entender que eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer.
Eu não estou vendo aquilo que foi prometido, mas aquilo vai acontecer. Por exemplo, você está vendo a salvação que Jesus fez em nossas vidas? Eu não estou vendo, mas eu estou consciente que isso vai acontecer. O arrebatamento da igreja vem e eu vou ser arrebatado junto com os santos do Senhor. Amém? Então precisamos ter essa convicção que aquilo que Deus fez para conosco vai acontecer, aquilo que Deus colocou diante de nós vai acontecer. A fé bíblica não é apenas acreditar nisso, é sustentar a convicção ao longo do tempo. As coisas vão passando, né? Eu era criancinha e via falar que Jesus ia voltar. Hoje eu estou em uma idade bem mais avançada, mas eu creio que Jesus ainda vai voltar. A gente não pode desistir dessa esperança. A gente não pode desistir daquilo que Deus falou. E muitas outras coisas que Deus fez nesse caminho, que foi eu ser abençoado. A promessa de Deus sempre aponta para o futuro. Ela nunca aponta para as coisas presentes, mas é para o futuro. A fé que mantém o coração firme enquanto esse futuro ainda não chegou. Por exemplo, a gente recebe uma bênção. Por exemplo, esses dias eu fui abençoado de ser novamente avô. Ganhei ali um lindo netinho, mas até o processo da profecia se cumprir, a gente orava assim: não, Senhor, segura, mas o Senhor faz todas as coisas. Lorena teve um filho, nós recebemos ali esse neto maravilhoso, mas foi mais de ano dessa promessa. Foi mais de ano. E nós precisamos estar firme e entender por que as coisas demoram diante de Deus. Deus chegou e falou para Israel: ó, eu vou te dar uma terra que emana leite e mel, uma terra de fartura e de maravilha. Enquanto isso, o povo foi levado para o Egito. Passou 400 anos no Egito, sendo, no início era vida boa, depois eles passaram a condições de escravos. E Faraó apressava cada vez mais com trabalho esforçado, com mais trabalhos, para que eles não pudessem ter nem tempo de descanso. E foi assim que eles estiveram ali aqueles 400 anos sofrendo, mas a promessa foi para eles. E chegou o tempo, apontando para o futuro, chegou o tempo agora da promessa. E nós vimos, precisou de 10 pragas, precisou de destruir todo o exército de Faraó, precisou jogar ali todo aquele povo no Mar Vermelho, para que eles pudessem ser livres. E uma jornada que, com aquele tanto de aquela multidão, talvez eles demorassem uns 15 dias para sair do Egito até a terra prometida, até o Israel que nós conhecemos hoje. Mas ao chegar ali, Deus viu algo no coração daquele povo. Não estavam preparados ali. Nós precisamos entender que Deus precisa moldar o meu caráter. Deus precisa me moldar para que eu possa receber as grandes promessas de Deus. Deus precisa fazer algo no meu caráter para que eu possa entender os processos de Deus, entender as bênçãos de Deus. Por exemplo, se Deus desse aqui $1 milhão, menos o pastor que sabe administrar dinheiro, para algumas pessoas aqui, o que vocês iam fazer? Gastar todo o dinheiro, né? Eu ia comprar um iate, comprar umas fazendas, fazer isso, fazer aquilo outro, né? Distribuir para todo mundo e fazer. E não ia fazer o quê? Aquilo que Deus quer que você faça. Não ia estar fazendo aquilo que você tem, porque o caráter não foi pronto. Quantas pessoas você já viu aí que ganha na loteria e perde tudo? Porque não moldou o caráter. Quantos jogadores de futebol aí que ganham milhões e milhões e não faz nada? Porque o caráter não foi transformado. Para que Deus possa te dar uma bênção poderosa, para que Deus possa te usar poderosamente, Ele precisa forjar o seu caráter.
A promessa de Deus é que Deus vai te usar poderosamente. Amém, irmãos? A promessa de Deus é que Deus vai fazer você pai de multidões. Amém, irmãos? A promessa de Deus é que onde você pôr a mão, as pessoas serão curadas. Mas para que isso aconteça, é necessário forjar um caráter na pessoa que vai receber este dom, na pessoa que vai receber essa promessa, para que ele não faça nenhuma besteira, que ele não faça coisas contrárias. Os anos vão passando, sinais e signos do cumprimento, e ainda assim as Escrituras afirmam que não duvidou e não creu. Nós precisamos crer na promessa do Senhor. Abraão creu nessas promessas. Os anos foram passando e ele creu na promessa de Deus. Amém, irmãos? Abraão esperando, contra a esperança, creu. Contra a esperança por quê? Um homem velho. Contra a esperança por quê? Uma mulher estéril. Todos os fatores estavam contra o conhecimento que ele tinha. Mas como nós lemos aqui, Deus é Deus de milagre. Não há nada impossível para Deus. Posso falar, né? Deus não é nada é impossível. O problema é que a nosso crer faz com que as coisas se tornem difíceis. O nosso crer acha que as coisas não podem acontecer. Porque o nosso pensamento é contrário a essas coisas. Precisamos entender que os projetos de Deus são grandes. Os projetos de Deus são grandes e vai acontecer conforme Ele quer. E quando eu me moldo ao projeto de Deus, eu estou pronto a receber a bênção de Deus. E você está sendo moldado para receber a bênção de Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ponto 2. A perseverança é o caminho até o cumprimento. Hebreus 10, 35. Não rejeitai, pois a vossa confiança tem grande galardão. Não rejeitais, porque a vossa confiança tem um grande galardão. O que o autor está dizendo aqui? Olha, eu tenho que confiar nisso, porque há uma bênção no final desse percurso. Não é que eu vou estar correndo um percurso sem uma direção, não é que eu vou estar correndo um percurso sem um alvo. Qual é o seu alvo nessa manhã? O que você tem colocado diante de Deus? O que você tem colocado diante daquilo? Você tem sido perseverante naquilo que Deus colocou no seu coração? Nós temos aqui um alvo. Está ali no lado da parede. Mas nós temos que velar para aquele alvo, ser perseverante. Vamos ter 60 células. Amém. Nós vamos ter 60 células. Nós vamos ter 60 células. Nós vamos elevar 80 pessoas para o batismo. Nós teremos 600 membros. Em nome de Jesus, assim cremos e assim teremos. Aplauda ao Senhor, porque o Senhor vai dar em nossas mãos. Precisamos ser perseverantes. Não creia, está difícil, tá? Tem o deserto, tem o mar vermelho, tem a fome, tem a falta de carne, tem isso, tem aquilo outro. Mas o Senhor vai nos dar a vitória quando nós temos isso aqui, porque tem um galardão para aquele que tem confiança. E a nossa confiança está no Deus Todo-Poderoso. Aleluia! A Bíblia diz que herdamos a promessa apenas pela fé, mas a fé vem pela perseverança. Quando nós perseveramos, continuamos crendo, não há nada que possa desistir da nossa jornada. Quando nós perseveramos, as coisas começam a acontecer. Amém? Glória a Deus. Precisamos entender que quando Deus fala que vai acontecer algo, isso vai acontecer independente das circunstâncias que nós passamos, independente das dificuldades que nós passamos, independente do momento em que nós estamos aqui. O cumprimento não é alcançado por impulsos espirituais, mas por constância. Muitos acham que vamos orar e vai acontecer. Sim, vamos orar, Deus vai abrir as portas, Deus vai falar conosco.
mas a constância é que vai trazer as bênçãos de Deus. É a perseverança, é não desistir. Deus falou que ia me dar um carro novo. A gente pega um exemplo aqui que as pessoas às vezes entendem um pouco melhor. E o meu carro velho, fundiu o motor. Agora eu tenho que consertar o carro velho. Mas o meu carro antigo não dá preço para me trocar por um carro novo. Falei, Deus falou que ia te dar um carro novo. As portas vão se abrir e Deus vai te dar um carro novo. Amém? Glória a Deus. Vou contar aqui algo. Minha esposa está ali. Quando eu fui comprar um carro, já tinha carro já, mas a gente foi trocar o carro. E eu só tinha valor X para dar de entrada. Não tinha mais por onde a gente buscar. Mas Deus prometeu que ia nos dar um carro. A gente chegou lá, fez todos os trâmites, a papelada toda, fizemos todos os trâmites necessários para a aquisição daquele veículo, jogamos o nome lá no banco, tinha um bom score, lá foi pago, tudo bem. Mas o valor da entrada, quando chegou ali o valor da entrada, pastor, o gerente falou assim, não, mas o valor da entrada é o dobro. Eu falei assim, teu funcionário colocou esse valor. E a gente tem só esse valor. O que aconteceu, irmãos? Era a bênção de quem? Quem prometeu? E ele foi fiel para cumprir. Saímos com o carro com o valor que eu tinha. Nenhum acréscimo a mais de prestação, não aumentou prestação, não aumentou nada, porque foi Deus que falou que ia me dar aquele carro. Se Deus falou, irmão, confia no Senhor. Se Deus falou, confia. Esse dia nós já faz um bom tempo, está precisando fazer de novo. O Deus aprova. Nós fomos fazer uma viagem, fomos para Fortaleza, e o percurso da viagem, as passagens aéreas, eu, a Beth, o Gabriel, e o hotel e tudo mais, ia ficar em torno de um valor absurdo, que estava na época de temporada e estava caro. E nós fomos, comemos o bom e do melhor, visitamos todos os locais que podíamos visitar, voltamos por o preço de uma passagem aérea. Deus promete, Deus cumpre. Precisamos entender que não é porque eu ou fulano, não. É entender que o caminho que eu tenho para perseverar no Senhor é que vai nos trazer a bênção de Deus. Porque Deus, porque primeiro Ele forja o caráter das pessoas entenderem. Porque eu podia muito bem falar assim, não, foi eu que conversei, foi eu que falei. Não, foi Deus que me deu. Se Deus me deu, Ele vai te dar também. Amém, irmãos? Perseverança é o caminho até o cumprimento. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores dos que, pela fé, pela perseverança, herdaram a promessa. Hebreus 6:12. Aqui está falando para a gente ser imitadores. E tem uma pessoa que eu aprendi a admirar. Você fala assim, pastor, não está puxando saco. Não. De manhã é bom para a gente pregar, porque aqui tem uma atmosfera, uma nostalgia de coisas mais antigas, né? Eu amo isso. A noite é um pouco mais diferente. Está vendo? A gente até pode falar certas palavras, né? Que não está gravando, eu estou gravando, nem eu vou editar. Em nome de Jesus. Mas não é isso, irmãos. É porque é o seguinte, a gente aprende a entender que ser imitador de certas pessoas, a gente vai ter grande vitória. Não é porque a pessoa é X, não. É porque, é como a pastora falou aqui, tem experiências de vida em que a gente tem que pegar isso e aplicar na vida da gente. O que eu tento passar para vocês são experiências da minha vida para que vocês apliquem na sua vida. Assim como o pastor e a pastora passam experiência, a qual eu
muito mais velho do que ele, muito não, só um pouquinho, mais velho do que ele, pego para a minha vida particular. Quando o pastor pede demais, é pastor. Pego para a minha vida particular e aplico isso em minha vida, para que eu tenha resultados excelentes como ele tem. Você quer aprender a viver uma vida abençoada? Amém. Cola no seu pastor ali, que ele tem caminhos abençoados para trazer diante de nós. Amém? Amém. Terceiro ponto, Deus forma o caráter antes de cumprir a promessa. Tiago 1:3. Sabendo que a provação da vossa fé produz esperança. Quando nós não desistimos, quando nós ficamos ali caminhando diante dos caminhos do Senhor e não desistimos, isso vai trazer o quê? Perseverança. Porque a minha fé vai trazer uma perseverança a continuar caminhando. Deus falou, Deus vai cumprir. Deus falou, Deus vai fazer. Abraão estava ali já velho, né? Fez outros planos, porque não foi Abraão que não criou, não, foi a esposa dele que achou que não ia crer. Mas precisamos crer nos planos do Senhor, precisamos acreditar nas promessas do Senhor, porque quando não temos um caráter forjado, quando não temos um caráter transformado, as coisas só se tornam mais difíceis. Israel chegou ali, atravessou o Mar Vermelho, Deus abriu o mar. Irmão, você sabe o que é Deus abrir o mar? Por mais de 600 pessoas, cavalos, carros, boi, criança, camelo, tudo passaram ali. Foi a noite toda, aquela multidão passando a pé seco no meio do mar. Aquela multidão, mais de 600 pessoas. Hoje nós fazemos um jantar aqui e às vezes nós temos dificuldades, né? Porque o custo às vezes se torna caro. Mas pensou 600 pessoas no deserto e Deus alimentando aquele povo. Quantas codornizes não foi? Quantos pão que desceu do céu ali para alimentar aquela multidão? Você já imaginou, parou para pensar? Às vezes nós lemos a Bíblia muito correndo e esquece desses detalhes. Era um enxame de codorna para alimentar aquele povo. Era muita coisa. Mas aquele povo não tinha o caráter transformado. Precisou o Senhor esperar 40 anos para uma nova geração surgir para entrar na terra prometida. Precisou Deus esperar, porque por tudo aquilo que Deus fez, aquele povo ainda assim tinha um coração endurecido. E às vezes nós precisamos entender: será que eu não estou com o coração endurecido? Hoje eu estava ali conversando com o irmão João ali, falando das bênçãos que Deus fez na vida dele. A gente tem que parar e pensar: quantas bênçãos Deus tem feito na minha vida? Quantas bênçãos Deus tem levantado na sua vida? Quantas bênçãos Deus tem colocado diante de ti? Amém? Tem na célula, a irmã Heloísa está aqui. Ela, eu até falo para ela: você está proibida de contar as bênçãos, porque todo dia ela tem bênção de Deus na vida dela. Todo dia ela tem um histórico de bênção de Deus fez na vida dela. É uma pessoa, não sei se eu posso falar, é uma pessoa que, né, tá aí, é solteira ainda, não tem marido, mas é tremendamente abençoada e próxima. Deus abre portas. Ela contou uma história de um francês que veio aqui em Goiânia, não sabia falar português, tremendo, e Deus usou ela tremendamente para abençoar aquela vida que ela nunca viu. Precisamos nós entendermos isso. Deus quer usar você, mas precisa você ter um caráter transformado para que Deus possa te usar. Precisa você entender que diante das bênçãos que Deus quer te liberar na sua vida, até o cumprimento, eu preciso trilhar esse caminho com perseverança. Eu não posso desistir no meio da jornada. Ah, não vai dar. Ah, eu não vou conseguir. Ah, isso e aquilo outro. Irmãos, você tem que ser surdo para as coisas do mundo e
e os olhos abertos para as coisas de Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Amém, irmãos? Precisamos entender isso. Deus não está apenas interessado em cumprir a promessa, está interessado em formar pessoas. Ele quer formar pessoas, Ele quer formar eu e você para sermos usados na obra de Deus. Amém, irmãos? E por falar em obra de Deus, eu não podia deixar de falar. Nós temos aí um encontro com Deus, já falamos aqui, e Deus quer usar você como ganhador de vidas. Deus quer usar você como instrumento de libertação daquelas vidas. Deus quer usar você como um canal de bênção na vida de pessoas. Porque você convidando pessoas, levando um encontro, você está levando essa pessoa a ter um encontro com Deus. Quando a gente encontra com Deus, é impossível nós não sermos transformados. É impossível nós não sermos libertos. Tem muita gente que foge do encontro para não ser transformado, mas estar no encontro, estar na presença de Deus, não tem como. Deus vai fazer um milagre naquela vida. Deus vai fazer uma transformação e você vai ser o canal de bênção que está chamando pessoas. As inscrições já estão abertas aí, e agora dia 20 nós vamos abrir a inscrição para os desencontristas, as pessoas que você vai estar convidando para estar nessa bênção, para estar sendo liberto e transformado pelo poder de Deus. Amém, irmãos? Amém. Antes da entrega, de entregar a promessa, o Senhor trabalha no interior do homem. O tempo de espera não é desperdício, é preparação. Às vezes nós falamos assim, nossa, eu passei tantos anos. Dá tempo aqui. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu cheguei aqui no Estrela do Sul, tinha aqui um evangelista chamado João Santana, hoje é pastor. Era tremendamente usado por Deus. E quando eu fui a primeira vez na Assembleia de Deus, lá em Jardim América, que eu vi aquela orquestra cantando, gente, estava entrando dos céus. Era lindo demais. E eu me apaixonei pela Assembleia de Deus. E vendo que as obras que o Espírito Santo fazia na vida das pessoas, quando nós aqui chegamos aqui nesse trabalho, aqui no Estrela do Sul, que só tinha só as paredes de alvenaria, e o pastor Romeu também, e o pastor Abigail, quando a gente para cá, a gente viu que só tinha parede. Não tinha nada mais. Parede é cobertura. Não tinha janela, o piso era concreto, tinha uns 4 banquinhos de madeira. E Deus falou por boca daquele profeta que Deus ia me usar, Deus ia me transformar em um pastor. Só para você ter ideia, isso tem muitos anos, eu fui em 93, por aí, 94. Dez anos depois, quase 12 anos, foi em 2005, não, 2014, 20 anos, eu fui ser consagrado a pastor. Foi desperdício esse tempo? Não. Foi preparação do Senhor. Foi preparação do Senhor, o Senhor me preparando para eu entender o processo que era, para não estar trazendo uma bênção diante de uma pessoa que não estava preparada. Como fala a palavra do Senhor, está dizendo aqui nessa manhã, Deus vai te preparar. 20 anos eu esperei pela bênção do Senhor, 20 anos eu trabalhei pela bênção do Senhor, 20 anos eu dirigi congregações, 20 anos eu fiz a obra do Senhor, 20 anos eu fui para Manaus, 20 anos eu fui pregar em Belém, 20 anos eu fui pregar no Mato Grosso, no Minas Gerais, fui fazer a obra do Senhor. Não foi desperdício. E todo mundo chegava assim, você é pastor? Ainda não. Mas nunca rejeitei a bênção de Deus, até a promessa do Senhor se cumprir. Eu quero dizer para você, quanto tempo você quer esperar diante de Deus? É o caráter que Deus vai estar forjando diante de ti, é o caráter que Deus está trabalhando na sua vida, é uma coisa que Deus está te preparando para você receber algo do Senhor.
espera não é desperdício. Israel recebeu a promessa da terra, mas precisou aprender a confiar, obedecer e depender do Senhor ao longo do caminho. Precisamos entender isso, eu preciso confiar, eu preciso obedecer, eu preciso andar diante de Deus para eu conquistar aquela bênção. Deus falou, amém, Deus cumpriu. Deus falou que vai ser azul, amém, vai ser azul. Precisamos entender esse processo. O processo revelou o coração do povo e ajustou a sua fé. Quando nós entendemos esse processo, nós vamos ter essa bênção de Deus, essa vitória. O Senhor teu Deus te guiou pelo deserto para te provar. Deuteronômio 8, 2. Então, quando nós estamos no deserto, quando nós estamos andando no caminho, muitas das vezes nós pensamos que nós não estamos sozinhos. Não, Deus está conosco. Deus está conosco. Deus nos levou para Belém, Deus estava conosco. Deus nos levou para o Amazonas, Deus estava conosco. Deus estava conosco até quando nos trouxe para cá. Estamos aqui hoje porque Deus está conosco. Deus vai estar contigo na sua jornada, meu querido. Deus vai estar contigo no caminho que você está perseverando. Deus vai estar contigo nessa jornada que colocou diante de ti. Deus vai fazer você vitorioso, mesmo na jornada, mesmo no deserto. As aves florescerão. O Senhor te guiará. O Senhor colocará a nuvem para tampar o sol. O Senhor vai te guiar a luz para criar o seu caminho, para brilhar nos seus caminhos. Deus vai estar contigo. Se você crer, diga amém. Receba no nome do Senhor, que o Senhor vai estar te abençoando, vai estar transformando a sua vida. É o seu caminho, a sua jornada. Aleluia. Hebreus 10, 32, que diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Nós precisamos, e essa aqui é uma versão que a gente consegue entender bem, mas às vezes nós ficamos assim: retenhamos, ok, eu pego aquilo para mim. Não está falando no microfone, né? A gente esquece. Eu pego aquilo para mim, firme a confissão da esperança. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Se você sonha com o carro, como lá usar o chaveiro, o Senhor vai me dar. Se você sonha em sua casa própria, já compra o chaveirinho lá, assim, esse aqui vai ser a chave para me destrancar lá na minha casa própria, que o Senhor vai te dar. Se você sonha em casar, teu filho compra aliança, que o Senhor vai te dar a prometida. Aleluia, glória a Deus. Se você sonha em conquistar algo na sua vida, compra o quadrinho para você colocar lá o seu diploma de faculdade, lá você virar doutora fulano de tal. É Deus que vai te dar. Tenhamos firme a esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Se ele prometeu, os caminhos serão ganhados. Glória a Deus. Eu falo para o pastor, quer esquecer do meu nome, puxou para a cadeira, porque o Senhor vai abrir as portas e vai nos dar. Suas vidas ganharão milhões de pessoas para o Senhor, centenas e centenas e centenas. É você crer, porque não depende de mim. O que depende de mim é ser perseverante. O que depende de mim é continuar no caminho. O que depende de mim é não desistir da jornada do Senhor. E isso é para você, Pai. Creia no Senhor e ande no Senhor. Vamos estar louvando ao Senhor. Amém.